Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje daremos início à unidade 8, que tem como tema o texto A Origem do Circo. Nós já falamos bastante sobre esse assunto nas nossas aulas, hoje vamos dar continuidade. Vamos à nossa rotina. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ler dois textos que vai explicar a origem do circo. A professora fará a leitura individual das páginas 72 até 75. Vocês irão acompanhar a explicação das páginas 72 a 77 e depois vão fazer as atividades do entender o texto 75 a 77 e a tarefa página 83, exercícios 1 e 2. Tirar dúvidas depois com seus professores. A aula hoje está bem tranquila, mas exige muita leitura. Então vamos lá. A origem do circo. Quando o circo passou a fazer parte das diversões do ser humano, já pensou nisso ou tem alguma ideia sobre esse assunto? Nós já estudamos bastante sobre o circo, mas você faz ideia de quando ele surgiu? Os dois textos que iniciam estas aulas informam sobre as mudanças pelas quais o circo passou ao longo do tempo. Então ele não era como a gente vê ele hoje. Correram várias mudanças, é o que a gente vai ver hoje. Você deve estar pensando, por que vamos ler dois textos sobre o mesmo assunto? Porque no caso da leitura de textos, especialmente os informativos, é importante comparar as fontes das quais foram extraídos e refletir sobre as informações para obter um conhecimento mais amplo. Então nós vamos ler dois textos para quê? Aumentar o nosso conhecimento e, sabendo mais sobre esse assunto, a gente pode ter uma noção mais crítica desse próprio assunto. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem, né, de como que o circo é hoje. Mas será que ele sempre foi assim? De todos os tempos? Vamos ver? Ler o primeiro texto. Qual é a origem do circo? Dos chineses aos gregos, dos egípcios aos indianos, quase todas as civilizações antigas já praticavam algum tipo de arte circense há pelo menos 4.000 anos. Mas o circo, como conhecemos hoje, só começou a tomar forma durante o Império Romano. O primeiro a se tornar famoso foi o Circo Maximus, que teria sido inaugurado no século VI a.C., com capacidade para 150.000 pessoas. A atração principal eram as corridas de carruagens, mas com o tempo foram acrescentadas as lutas de gladiadores, as apresentações de animais selvagens e de pessoas com habilidades incomuns, como engolidores de fogo. Destruído por um grande incêndio, esse anfiteatro foi substituído em 40 a.C. pelo Coliseu, cujas ruínas até hoje compõem o cartão postal número 1 de Roma. Com o fim do Império dos Césares e o início da Era Medieval, artistas populares passaram a improvisar suas apresentações em praças públicas, feiras e entradas de igrejas. Nascia assim as famílias de saltimbancos, que viajavam de cidade em cidade para apresentar seus números cômicos de pirofagia, malabarismo, dança, teatro, afirma Luiz Rodrigues Monteiro, professor de artes cênicas e técnicas circenses da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Tudo isso, porém, não passa de uma pré-história das artes circenses, porque foi só na Inglaterra do século XVIII que surgiu o circo moderno, com seu picadeiro circular e a reunião das atrações que compõem o espetáculo ainda hoje. Cavaleiro de 1001 habilidades, o ex-militar inglês Philip Astley inaugurou em 1768 em Londres o Royal Amphitheatre of Arts, Anfiteatro Real das Artes, para exibições equestres. Para quebrar a seriedade das apresentações, alternou números com palhaços e de todo tipo de acrobata e malabarismo. O sucesso foi tamanho que 50 anos depois, o circo inglês era imitado não só no resto do continente europeu, mas atravessara o Oceano Atlântico e se espalhara pelos 4 cantos do planeta. Então, esse aqui é o nosso primeiro texto.
está disponível aqui nesse site. A professora vai voltar aqui para vocês a imagem do Coliseu, né? Que substituiu, então, o Circo Maximus naquela época, que até hoje essas ruínas é um importante lugar de visitação em Roma, na Itália. Vamos agora para o glossário. Mas, professora, por que o glossário hoje está separado do texto? Num texto informativo, é muito importante a gente saber os significados da palavra. Isso interfere no entendimento do texto, do assunto, no que a gente vai ler. Então, é muito importante aí, nesse momento, você ler com atenção e saber o que significam essas palavras características do assunto. Então, vamos lá. A sigla AC, sigla que significa antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, a gente diz antes de Cristo. Gladiadores, entre os romanos antigos, lutadores que combatiam contra outros lutadores ou com feras para divertir o público. Coliseu, nome de um dos anfiteatros mais famosos do mundo, construído em Roma por volta do ano 70 depois de Cristo. Olha, aqui a gente viu antes de Cristo, AC, DC, depois de Cristo. Pirofagia, de piro, fogo, mais fagia, engolir. Arte de engolir fogo e cuspi-lo, executando movimentos surpreendentes. Malabarismo, prática em que objetos são lançados para o alto e recolhidos várias vezes. Exige equilíbrio, agilidade e habilidade. Equestre, do latim equus, cavalo, que se refere a cavalo, cavalaria ou cavaleiro. Acrobata, de acro, alto, mais bata, que anda, indivíduo que executa movimentos arriscados de agilidade, força, equilíbrio e se exibe em trapézios, cavalos, etc. Você já conhecia alguma dessas palavras que nós colocamos aqui? Então, vamos lá. Tem algum significado diferente para outras? Vamos saber também o que foi o Império Romano. Foi um período de 27 a.C. a 395 d.C., em que os romanos espalharam seu poder da cidade de Roma até territórios da Europa, no norte da África e na Ásia Ocidental, por meio da conquista de numerosos territórios. O que foi o Império dos Césares? Vamos lá também. É época em que 12 imperadores romanos, os Césares, durante 141 anos, levaram o Império Romano ao mais alto grau de desenvolvimento e riqueza. Era medieval, também foi citado, né? Então vamos saber o que foi isso. Também conhecida como a Idade Média, é a época que vai de 500 a 1500 depois de Cristo, aproximadamente. Muitos historiadores datam seu início no ano de 476, quando a cidade de Roma foi conquistada pelos invasores bárbaros, encerrando o Império Romano do Ocidente. Considera-se que essa era terminou em 1453. Então, como não há muita certeza nessas duas datas, a gente diz que começa em 500 e termina em 1500 depois de Cristo aproximadamente. Então, esse foi o primeiro texto, as palavras, o que foi importante a gente destacar dele. E esse primeiro texto, ele é um artigo, ele só traz informações verdadeiras. Então, agora nós vamos para o próximo. Texto 2. Circo. Os circos existiam na Roma antiga e sua grande arena era chamada de Circo Maximus. Naquela época, as principais atrações eram as corridas de carruagem, mescladas com apresentações acrobáticas, homens a cavalo e corda bamba. No início do século XVIII, trupes atravessaram as cidades inglesas em caravanas. Apresentavam-se em feiras livres e coletavam dinheiro do público. O primeiro circo dos Estados Unidos foi apresentado pelo inglês John Bill Ricketts, na Filadélfia, e depois em Nova York, em 1797. As apresentações se espalharam pelo país no século seguinte.
A banda era composta por um realejo, um clarinete e um tambor. E as apresentações só podiam acontecer durante o dia, por falta de iluminação. O circo, como conhecemos hoje, surgiu por volta de 1860. Velas centrais permitiam as performances noturnas e o número de artistas e animais aumentou. É um texto de Marcelo Duarte. Então, nós vemos aqui, 3 palavras destacadas. Nós trouxemos também essas palavras, o significado delas para vocês entenderem. Trupe, conjunto de artistas. Realejo, instrumento musical movido a manivela. Performance, atuação, desempenho. É muito importante a gente conhecer o significado dessas palavras para entender o texto. Vamos lá. A importância de enriquecer o nosso vocabulário. Por que hoje nós destacamos tanto essas palavras e demos o significado delas, pedimos para vocês lerem novamente? Porque num texto informativo é muito importante a gente saber o significado dessas palavrinhas que são características do assunto. Então, olha, conhecer os significados das palavras e expressões é essencial. Desconhecer o que elas significam limita o entendimento do texto. Então, se eu não sei o significado de alguma palavra do assunto que nós estamos falando, pode ser que eu não vou entender o texto corretamente. Por isso é tão importante a gente ler o vocabulário com atenção. Vocês já haviam se deparado com as palavras e expressões citadas? Já conheciam algumas? Tenho certeza que sim. Conhecem outros significados além dos apresentados? Além do que nós colocamos aqui, você conhece algum outro significado para essas palavras? Vamos ler agora a biografia de Marcelo Duarte e veja que ideias simples como as que ele, escritor, teve como escritor ao escrever sobre curiosidades, podem dar muito certo e mudar a vida de seus autores. Então, vamos lá conhecer um pouquinho da vida dele. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de atividades que pode ter no circo, se apresentar. Olha que bonita. Marcelo Duarte. Nasceu na cidade de São Paulo em 1964. É jornalista. Em 1995, lançou o livro O Guia dos Curiosos, uma espécie de almanaque com histórias curtas e engraçadas sobre curiosidades. O sucesso foi tanto que ele resolveu escrever outros livros do mesmo tipo, com assuntos diversos, formando uma coleção. O autor conta que o primeiro guia mudou sua vida, pois na rua as pessoas passaram a reconhecê-lo e chamá-lo de curioso. Na internet há o blog do curioso, e aqui está o lugar onde que vocês podem encontrar esse blog. Vamos entender o texto. Os 2 textos que você leu trazem informações, porque eles são textos informativos. O primeiro é um artigo, o segundo é um verbete. Todas essas informações num texto informativo são verdadeiras, e essas informações são sobre a origem do circo. Em ambos os fatos apresentados, todos os fatos são reais, como a professora já disse, não existe nenhum fato que não seja real ali, fictício. Não fazem parte de nenhum mundo imaginário. O primeiro texto é jornalístico e o segundo é um verbete. Mas aí vocês vão perguntar, professora, nós aprendemos que verbete sempre aparece no dicionário. Nem sempre, dependendo da ocasião, ele pode aparecer em outras formas de livros, enciclopédias e assim por diante. Então vamos lá. Os verbetes apresentam definições, situam um determinado assunto no tempo e no espaço, e geralmente são encontrados em obras de referência, isto é, enciclopédias, dicionários impressos ou digitais, assim como em sites de busca na internet. Na maioria das vezes, os verbetes são escritos em linguagem formal e se dirigem a pessoas que precisam de informações para elaborar um trabalho escolar, uma pesquisa, uma reportagem ou que gostam de ampliar seus conhecimentos. Então aqui fala, apresentam definições e geralmente são encontrados em obras, né, de referência, no dicionário, enciclopédia, mas pode ser que ele apareça num outro lugar.
Continuando. O que são textos informativos, então? A professora disse para vocês que os dois textos que nós lemos são informativos, mas o que é um texto informativo? Ele é diferente de um texto ficcional? O que eles nos traz? Então vamos lá, ó. Aqui a gente está pensando um pouquinho. Vamos lá? O texto informativo é um tipo textual que tem o objetivo de informar e esclarecer um leitor, um ouvinte ou ainda um conjunto de pessoas sobre um determinado assunto ou tema. Então, olha aqui o objetivo dele: informar e esclarecer um leitor, um ouvinte. Por isso que ele tem que ser um texto verídico, totalmente verdadeiro, com informações verdadeiras. Lemos textos informativos, como os que apresentamos nesta aula, para obter informações sobre algo. Para que a leitura deste tipo de texto seja proveitosa, é preciso ler com atenção cada trecho e se dedicar a aprender significado de palavras e termos desconhecidos. É necessário, quando a gente vai entender, interpretar um texto informativo, voltar, ler novamente, procurar os significados das palavras. Nesse caso, nós já colocamos para vocês. Ah, mas eu não entendi ainda. Então, leia novamente, trocando a palavra pelo significado. Quem sabe assim você compreende. Isso vai ser muito importante na hora de você interpretar. Ó, para entender bem um texto informativo, releia-o quantas vezes for necessário. Isso vai ser necessário na aula de hoje. Ela é uma aula tranquila, mas exige muita leitura. Questão 1, item A. Em que época cada texto situa as informações iniciais sobre a origem do circo? Nos dois textos, no início do texto, isso está bem explícito. Está lá mostrando para a gente qual a época, no primeiro texto, qual a origem do circo, e qual a época, no segundo texto, que fala do circo. Eles datam a origem do circo. Será que vocês acertaram? Quem pensou nisso daqui, olha, nós já colocamos para vocês. No texto, qual a origem do circo? Isso acontece há 4.000 anos. No texto circo, no Império Romano. Letra B, item B. Em qual deles esse dado contribui de maneira mais efetiva para que o leitor amplie seu conhecimento sobre o assunto? Qual desses dois dados? Quando eu digo há 4.000 anos ou no Império Romano? Qual dos dois me dá uma ideia melhor para saber quando isso aconteceu, quando o circo começou? A data ou só o escrito Império Romano? Pense aí um pouquinho e responda. Essa tá fácil. Questão 2. Você considera importante as informações sobre os círculos máximos que aparecem nos dois textos? Por quê? Olha, esta é uma resposta pessoal, mas presta bem atenção. É importante eu saber todas essas informações sobre o assunto? E por quê? Você vai falar se é importante ou não e vai dizer o porquê. Porque é justificar. Por que você acha isso? Não é só colocar, porque eu acho isso. É sim, é não. Vai ter que argumentar aí, colocar os argumentos aqui e dizer o porquê. Bem explicadinho, tá? Tá fácil. Lá no texto vocês vão encontrar bastante justificativas para essa resposta aqui. Aqui a gente tem imagem, né? Como era o Circo Máximo em Roma, olha, na Roma Antiga. E depois ele foi substituído pelo Coliseu, que nós já vimos também. Continuando. Questão 3. A escolha de um professor da Unicamp para dar uma declaração sobre a história do circo tem como objetivo, Unicamp é a Universidade de Campinas. Então, qual é o objetivo de trazer um professor da Unicamp para falar sobre o assunto? Item A. Comprovar o interesse de muitos professores pela arte circense. Será que foi isso? A gente sabe se tem interesse de muitos professores sobre esse assunto? B. Contribuir para dar veracidade às informações. Você sabe o que significa veracidade? Veracidade é dar verdade. Então, ele veio contribuir com informações verdadeiras para esse texto. Presta atenção no que eu disse lá. Texto informativo só pode ter informações verdadeiras. Então, presta atenção. Item C.
Divulgar a importância da Unicamp no estudo do circo? Só falar sobre a faculdade? Sobre essa escola? Sobre essa universidade? Letra D. Noticiar a existência do curso de artes cênicas e técnicas circenses? Então, presta bem atenção nas 4 alternativas. Qual o objetivo do texto informativo e assinale a alternativa correta. Atividade número 4. Observe as datas que aparecem nos 2 textos e responda. Se você voltar lá nos textos, você vai ver que eles têm bastante datas, tá? E a gente vai querer saber aqui em qual deles aparecem em maior número. Se é no primeiro texto, que é a origem do circo, ou no segundo texto, que é o circo. E vocês vão ter que dizer também por que essas datas são importantes num texto informativo. Por que elas são importantes nesse texto que fala da origem do circo, tá? Então aqui a gente até colocou para vocês, ó, quem pensou, o texto qual é a origem do circo é o que apresenta maior número de datas, acertou essa questão. E aí é só você justificar na letra B por que elas são importantes. Continuando. Esse exercício a professora vai fazer com vocês, tá? Vou explicar e nós vamos fazer juntos. Imagine que você precisasse produzir um resumo sobre a origem do circo, baseando-se nos 2 textos lidos. Organize os fatos que inserimos a seguir de acordo com a sequência em que deveriam aparecer no resumo. E aqui está escrito, sequência temporal. É a ordem que os fatos acontecem em determinado período de tempo. Então, aqui nós vamos ter um dado importantíssimo para a gente fazer esse exercício, é analisar as datas que aparecem, ó, em todas as alternativas. Isso aqui, ó, vai dar para a gente essa sequência temporal. Nós vamos ter que usar aqui as datas. Nós temos 9 alternativas, então nós vamos ter que enumerar de 1 a 9. Então, vamos lá. Começando pelo antes de Cristo. Ó, nós temos aqui 2 datas, né? Que é essa data que nos mostra antes de Cristo. Essa aqui também mostra antes de Cristo. E aqui a gente tem 4.000 anos. Vamos supor, vamos arredondar que se a gente estivesse em 2.000, menos 4.000 anos, daria 2.000 antes de Cristo. A era antes de Cristo, ela é um período que os anos são decrescentes, as datas são decrescentes. Ah, professor, então aqui seria mais ou menos 2.000 antes de Cristo, ó, 40 antes de Cristo, século 6 antes de Cristo. O século 6 corresponde aos anos de 501 a 600. Então aí qual que vocês acham que é o número 1? Vamos ver? Olha aqui, ó, a mais antiga, tá? 4.000 anos antes de Cristo. Bom, agora nós temos, ó, 4.000 antes de Cristo e esse aqui que eu já falei para vocês que é de 501 a 600 antes de Cristo. Então vamos lá, qual que é a mais antiga? Essa daqui. Vamos ver se está certo? Ah lá, item 2. Próximo. Então sobrou para a gente aqui 4.000 antes de Cristo. Será que essa é a próxima, mais antiga? Aqui a gente tem a era medieval, ó. Tá? Que vai de 500 a 1.500, mais ou menos, depois de Cristo. Ah, professora, mas essa daqui não tem data, mas ela é a característica de um circo que vai aparecer. Então, vamos ver, olha lá, tá? Ela não tem data, mas ela é a característica disso daqui, ó, do circo como ele era. Então, por isso que ela vai ser a número 3. E a 4, então, olhem lá, 40 antes de Cristo. Bom, agora nós temos essa daqui, que é a era medieval, que a professora falou que é de 500 a 1.500 depois de Cristo, 1818, aqui nós temos 1797, 1860, 1768. E aí, qual que será a próxima agora? Vamos ver, ah lá, a era medieval, que vai de 500 a 1.500 aproximadamente. Estamos terminando aí a nossa sequência. Isso vai dar a sequência da origem do circo. Item 6. Vamos ver qual que é o 6 agora. Olha aqui, ó. Lá em Londres, na Inglaterra, em 1768. Então, agora nos resta, ó, 1860, 1797 e 1818. Tá fácil, né? Ó, essa daqui é o item 7.
A próxima, o item 8, é essa daqui. E para terminar, tá? Nós temos 1860. Mas, professora, por que foi importante a gente numerar isso aqui? Se você for escrever, copiar nessa ordem que aparece aqui, isso vai dar detalhadamente aqueles 2 textos que nós lemos, o resumo, as informações principais daquele texto e na ordem sequencial, temporal, certinha. Combinado? É hora da tarefa. Eu disse que a aula hoje estava bem tranquila e tá, né? Vamos lá ver a nossa tarefinha de hoje. Nós não temos espaço, como vocês estão vendo, para fazer as atividades aqui. Então, serão necessárias fazer no caderno, tá? Caprichem, coloque a data, a unidade que é, tudo bonitinho e encaminhe para o seu professor. Número 1. Releia o texto Qual é a origem do circo e responda. É correto afirmar que os espetáculos exibidos dentro do circo tiveram início há 4.000 anos? Justifique. Lá no início do primeiro texto, diz assim, há mais ou menos 4.000 anos. Então, eu posso afirmar que isso é verdade? E aí você vai justificar. Você vai voltar lá no início do texto e procurar essa justificativa aqui, tá? Número 2. Reescreva os trechos do texto circo, substituindo os termos e expressões e destaques por sinônimos. Sinônimos, que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Se preciso for, consulte um dicionário. Então, aqui a gente tem, ó, no início do século XVIII, trupes atravessavam as cidades inglesas em caravanas, apresentavam-se em feiras livres e coletavam dinheiro do público. Vocês vão ter que copiar essa frase no lugar desses elementos aqui que estão destacados, vocês vão colocar palavras sinônimas. E aqui a gente já ajudou vocês um pouquinho, olha, nós colocamos o banco de palavras, tá? Com os sinônimos das que estão aqui. Lógico, elas não estão em ordem, mas se você ler a frase, logo você vai descobrir quais as palavras daqui que irão substituir lá. Tá fácil, né? Bom, por que a professora trouxe essa imagem? Nós falamos bastante de circo, né? De circos antigos, de como iniciou, e vocês terão que fazer uma pesquisa para a próxima aula, para a produção de texto. Então a professora achou importante trazer, olha, o Circo du Soleil. Esse espetáculo se chama Alegria. Aqui está o link para vocês assistirem, depois vocês vão receber. E eu trouxe essa imagem, porque eles também tiveram problemas, eles vão ter que parar de fazer apresentações por conta da pandemia, né? Eles também estão sofrendo com ela, não só nós, vocês, professores, né? Então, ó, vamos ficar firmes aí, porque a gente precisa aprender mais um pouquinho. Então, quem quiser ver esse espetáculo, é muito bonito, é um espetáculo atual, moderno, é um circo atual, né? A gente precisa conhecer todas as formas do circo, desde quando começou até hoje. Mas por que eu trouxe aquela ideia para vocês? Olha, atenção para a próxima aula. Essa tarefa, a número 5, faça uma pesquisa em revistas, jornais, livros ou na internet. Procure informações sobre o circo em revistas, jornais, enciclopédias ou sites para utilizá-las no texto que você produzirá. Se for possível, destaque nos textos encontrados, com caneta, marca-texto, lápis de cor, as informações que considerar importantes para a sua produção escrita. Se encontrar informações em livros que não possam ser grifados, copie-as no seu caderno. Nós vamos precisar dessa pesquisa para a próxima aula. Então é importante a gente saber tudo que se passa sobre o circo, o que era antigamente, quais foram as transformações, como ele é hoje, para a gente usar na próxima atividade, na próxima aula, a produção de texto. Terminamos a nossa aula. Então, ó, nós lemos os textos, a professora explicou, vocês acompanharam a explicação, nós resolvemos aqui o entender o texto, expliquei a tarefa, alguns do entender o texto a professora já fez com vocês. Tirar dúvidas, consulte seu professor. Ele está aqui, ele estará sempre com você, ele não vai desistir nunca, nós não vamos desistir. E parabéns para vocês e para as famílias que também não desistiram, tá? E aqui a gente encerra a nossa aula, espero vocês até a próxima. Um abraço.